Boa noite a todos. Cumprimentar aí o secretário da Agricultura, a da BBR, desculpa, seu Zé. Também aí a secretária do Bem-Estar Social. Temos aí também o seu esposo. E cumprimentar aí os vereadores. Em nome de Deus, eu declaro aberta a 34ª sessão ordinária do dia 26 de outubro de 2009. Peço ao senhor vereador Salésio Kilkan que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas, por isso, alcancei misericórdia que, em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a longanimidade para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Obrigado, vereador. Peço ao senhor secretário Rodrigo que faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 30ª sessão ordinária realizada no dia 19 de outubro de 2009. Ata da 33ª sessão ordinária da 12ª sessão legislativa da primeira legislatura realizada no dia 19 de outubro de 2009 às 19 horas. Na sala das sessões compareceram os senhores vereadores Alexandre Lozzi, Antônio Carlos Contesini, Marcos Simão Henk, Mário Henrique de Souza, Rodrigo Praz, Salésio Kilkan, Seno Junques, Aparecida de Fátima Capistrano Garlini e Adilson Deretti. No uso das atribuições que lhes foram conferidas por lei, o senhor presidente declara aberta a sessão, prosseguindo com a seguinte ordem do dia. Primeiro, leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Segundo, leitura da ata da 32ª sessão ordinária de 2009. O presidente colocou a mesma em discussão, que sem observação foi aprovada por unanimidade. Terceiro, apresentação do projeto de lei de número 38/2009, que autoriza o Executivo a abrir créditos adicionais suplementares através de anulação de dotações do orçamento vigente e da outras providências. Quarto, apresentação das indicações. Indicação de número 91/2009, de autoria da vereadora Aparecida de Fátima Capistrano Garlini. Em discussão única, fez uso da palavra a autora da mesma e os vereadores Marcos Simão Henk, Antônio Carlos Contesini, Seno Junques, Salésio Kilkan, Mário Henrique de Souza e Adilson Deretti. E em votação única foi aprovada por unanimidade. Quinto, leitura das correspondências recebidas. Sexto, com os pareceres favoráveis das comissões permanentes, o senhor presidente colocou o projeto de lei de número 38/2009 em primeira discussão. Fez uso da palavra o vereador Rodrigo Praz. Em seguida, o senhor presidente colocou o projeto em primeira votação, sendo aprovado por unanimidade. Sétimo, o senhor presidente colocou em discussão e votação a sugestão do Executivo para que fosse colocado em segunda discussão e votação o projeto de lei do número 38/2009, sendo a sugestão aprovada por unanimidade sem observação. Oitavo, com a concordância dos vereadores, o senhor presidente colocou o projeto de lei de número 38/2009 em segunda e última discussão. Não havendo uso da palavra, colocou o projeto em segunda e última votação, sendo aprovado por unanimidade. Nono, palavra livre. Fizeram uso da palavra os senhores vereadores Marcos Simão Henk, Mário Henrique de Souza, Antônio Carlos Contesini, Seno Junques, Salésio Kilkan, Alexandre Lozzi, Aparecida de Fátima Capistrano Garlini, Rodrigo Praz e Adilson Deretti. Nada mais a tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão. O teor destas mensagens se encontra gravado em CD na secretaria desta Casa Legislativa. Coloca a ata em discussão. Coloca a ata em votação única. Quem for favorável, permaneça como está. Caso contrário, que se manifeste. Aprovado. Peço ao senhor secretário Rodrigo que faça a apresentação do requerimento de autoria do vereador Seno Junques. Ao senhor Adilson Deretti, presidente da Câmara de Vereadores, Rio do Campo, Santa Catarina. Requerimento. Seno Junques, vereador desta Casa Legislativa, vem através do presente solicitar que seja encaminhado
à Delegacia de Polícia de nosso município um requerimento requerendo uma relação contendo todas as ocorrências registradas nos últimos 12 meses, em Rio do Campo. Sala das Sessões, 26 de outubro de 2009. Seno Juntos, vereador. Coloco o requerimento em discussão. Vereador Seno Juntos. A respeito então desse requerimento, eu gostaria de dizer que mais uma vez estamos aqui falando em termos de segurança com relação ao nosso município. Aproveitar então a oportunidade para requerer junto com a delegacia de Rio do Campo que se faça uma solicitação, quem sabe, junto à delegacia Itaió, pela qual nós somos subordinados, né? Se faça um levantamento então de todas as ocorrências a nível de assalto, de agressões, homicídios, enfim, aquilo que ocorreu no último ano no município de Rio do Campo. Uma vez que a gente sabe então que pela passagem do governador aqui no município, sexta-feira, então acho que até foi o presidente que aproveitou o embalo, né, para conversar com o governador e pedir um reforço no sentido de nos enviar um delegado permanente aqui para o município. A gente fica contente então por ter recebido essa notícia sábado, que no dia lá eu não pude estar presente em função do trabalho, né? De que o governador tem liberado realmente para a partir de fevereiro um delegado permanente no nosso município. Então essa é uma notícia que a gente se alegra, até porque foi então um assunto muito discutido nessa casa, né? A gente trabalhou muito desde o início, praticamente do início do ano, em cima da questão segurança, então tentando buscar uma delegacia de comarca, e parece-me que o primeiro passo então já tem acontecido. A gente sabe que está lá na Assembleia Legislativa então a moção que foi aprovada aqui nessa casa pelos vereadores, bem como pelos vereadores do Alto Vale, essa moção encabeçada por mim e com apoio de vocês vereadores. Já de antemão a gente agradece a todos os vereadores, né, pela força então que tem dado, não só vereadores do campo, mas bem como vereadores de toda a região do Alto Vale. E acredito que então essa moção ela tenha influenciado de uma forma ou de outra, e com mais esse empurrãozinho que foi dado sexta-feira, a gente teve essa felicidade de receber essa notícia, e acreditamos que agora não tem mais retorno, pelo que o presidente tem nos passado. A gente está com o documento em mãos, onde o governador realmente se comprometeu. Então isso é uma notícia realmente boa, que a partir de fevereiro nós possamos contar então com a presença de um delegado aqui no município, não só uma vez por semana, mas sim todo dia, toda hora. Então acredito que as incidências a nível de marginalidade, acredito que devem diminuir. Não digo tornar-se isento totalmente, mas pelo menos haja um maior controle nessas questões, e bem como outras questões também de atendimento à população do campo. Então, esse é o primeiro passo, e eu gostaria de pedir aos vereadores então, que ajudassem no sentido de aprovar esse requerimento, para que nós possamos então receber essa informação da Justiça, para que nós possamos enviar junto com a moção na Assembleia Legislativa, anexar lá, e ter um anseio ainda pela frente, além do delegado permanente, tentar batalhar o nosso objetivo maior, que é a delegacia de comarca. Eu acho que vale a pena, não podemos parar por aí. Essa tecla tem que ser batida várias vezes, de uma forma incansável. Então, a gente conta com a presença de todos para que a gente consiga, então, realmente algo a mais. E a notícia parece-me que também saiu no sentido de um carro para a Polícia Militar. Então, também tenho feito um requerimento para o deputado, solicitando isso. Então, a minha parte também tenho feito, né? E acredito que os demais vereadores também tenham já feito alguma coisa nesse sentido, né? E acho que é dessa forma, então, que a gente vai conseguindo, quando unimos as nossas forças, né? Para que trabalhamos por uma só sigla, que é o trabalho em prol dos munícipes. Esse é o nosso partido político. Então, trabalho em prol da população. Obrigado. Ainda em discussão o requerimento do vereador Seno.
Coloco o requerimento em votação. Único. Quem for favorável, permaneça como está. Caso contrário, que se manifeste. Aprovado. Peço ao senhor secretário Rodrigo que faça a apresentação da indicação de número 92/2009, de autoria do vereador Mário Henrique de Souza. Indicação de número 92/2009, de 26 de outubro de 2009. Ao excelentíssimo senhor Adilson Derete, presidente da Câmara Municipal de Vereadores, em Rio do Campo, Santa Catarina. Senhor presidente, o vereador que subscreve e apresenta requer que, depois de ouvido o plenário e de acordo com as normas do regimento interno, seja encaminhado ao prefeito municipal a seguinte indicação. Pede que o Poder Executivo, junto com as autoridades competentes, veja a possibilidade de ampliar a iluminação pública na Tifa Moncheschi, na localidade de Rio da Prata, sendo cerca de 200 metros, próximos às propriedades dos senhores Romão Balas e Pedro Balas. Justificativa. Visto que essa ampliação beneficiará muitas famílias que não têm iluminação pública próximo às suas moradias. Mário Henrique de Souza, vereador. Coloco a indicação em discussão. Vereador Mário Henrique. Esse é um pedido daqueles moradores ali daquela região ali, que já tem uma iluminação na Tifa ali, só fazer uma emenda ali naquela, mas em torno de 200 metros ali já seria de grande importância. Obrigado. Ainda continua em discussão a indicação do vereador. Coloca a indicação em votação única. Quem for favorável, permaneça como está. Caso contrário, que se manifeste. Aprovado. Peço ao senhor secretário Rodrigo que faça a apresentação da indicação de número 93/2009, de autoria do vereador Marcos Simão Henke. Indicação de número 93/2009, de 26 de outubro de 2009. Ao excelentíssimo senhor Adilson Derete, presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Rio do Campo, Santa Catarina. Senhor presidente, o vereador que subscreve e apresenta requer que, depois de ouvido o plenário e de acordo com as normas do regimento interno, seja encaminhado ao prefeito municipal a seguinte indicação. Pede que o Poder Executivo tome as devidas providências em relação à limpeza dos bueiros e reabrir as sarjetas no final da rua José Moratelli, próximo à Cerâmica Vulcão, e ainda que, quando possível, fazer o calçamento nesta rua, sendo apenas cerca de 70 metros. Justificativa. Levando em consideração que, com as sarjetas e bueiros entupidos, em dias de chuva, a água entra na propriedade dos moradores, pois não tem para onde escorrer. E o calçamento seria de grande importância, pois nesse trecho trafegam muitos caminhões e caçambas, sendo que a poeira invade as casas e a estrada fica em péssimas condições. Marcos Simão Henke, vereador. Coloca a indicação em discussão. Vereador Marcos Simão. Bom, isso aí é até um pedido dos moradores ali, que o trechinho é pequeno, então eu tenho, na verdade, o valo é pouca coisa, cerca de uns 10, 12 metros, que caiu um bar em cima da sarjeta, então dela logo do portão para cá, onde era o portão ali, da cerâmica, daí pega e a água corre tudo pro meio da estrada e passa pro outro lado, e daí então acabou entupindo boca de lobo ali. E o calçamento é o dia que puder, né? Porque o trecho é curtinho, é cerca de 70 metros. E ali tem muita poeira e vai cair no barro da caçamba, que puxa o barro da cerâmica. Então, se possível, um dia, se der certo, ali para fazer um calçamento. Então, muito obrigado. Continua ainda em discussão a indicação do vereador Marcos. Vereador Seno Junques. Eu acredito que é uma rua que realmente merece atenção, né? Uma rua muito próxima aí da SC 423. Então, acho que o vereador tem razão com relação a essa indicação. Se possível, então, fazer essa arrumação, que também não custa muito, né? É uma conservação apenas da rua, acho que isso é interessante. Que
Quem sabe agora, ou depois da hora que mexer aí com o entubamento, que a gente sabe que está saindo recurso para entubar aí aquele esgoto até no rio, né? Então já se faça tudo no momento só. Obrigado. Ainda em discussão a indicação do vereador? Coloque a indicação em votação única. Quem for favorável, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovada. Peço ao senhor secretário Rodrigo que faça a leitura das correspondências recebidas. Cumprimentando cordialmente, vimos por meio deste convidar Vossa Senhoria para a reunião do Conselho de Desenvolvimento Regional que será realizada no dia 28 de outubro de 2009, quarta-feira, às 14 horas, nas dependências da Câmara de Vereadores de Salete. Pauta: abertura, leitura da ata, explanação sobre a estrutura da segurança pública na região, com o Major Dionei Tonetti, apresentação dos projetos na área de pesquisa científica e tecnologia da FAPESC, assuntos livres. Certo de contar com vossa presença, agradecemos. E do meio, secretário de Estado de Desenvolvimento Regional de Taió. Tribunal de Contas de Santa Catarina. Gabinete da Presidência. Instituto de Contas. Ofício Circular número GAP/012/2009. Florianópolis, 9 de outubro de 2009. Senhor Presidente, nos últimos 10 anos, o Tribunal de Contas tem se deslocado ao interior do Estado para fazer ciclo de estudos de controle público da administração municipal na forma presencial. Em 2009, na 11ª edição, foram capacitados 2.605 agentes públicos em 8 cidades. Este ano, o Tribunal de Contas pretende expandir sua função orientadora e superar as dificuldades de espaço e tempo através da realização do evento também na modalidade à distância. Nesse projeto piloto denominado Ciclo Virtual será utilizado a metodologia webconferência, um espaço para perguntas encaminhadas pelos participantes em tempo real, através do uso da ferramenta chat. No ciclo virtual pretendemos congregar prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e técnicos da administração municipal para discutir questões fundamentais à atividade de prestação de contas. Cabe destacar que a definição do temário é produto de um esforço conjunto das unidades de fiscalização, do TCE-SC. A preocupação foi ofertar uma oficina técnica que reflita aqueles aspectos do controle externo que, segundo o entendimento do Tribunal de Contas de Santa Catarina e dos seus jurisdicionados, exigem maior atenção dos responsáveis pela administração municipal. Desta forma, aproveitamos a oportunidade para convidar Vossa Excelência para participar do ciclo virtual que será realizado no dia 17 de novembro de 2009, no período das 9 às 11 horas. A transmissão do ciclo virtual ocorrerá a partir da sede da Secretaria de Estado do Planejamento em Florianópolis para as 37 Secretarias de Estado de Desenvolvimento Regional. Lembramos que as inscrições em número de 2 devem ser feitas a partir do dia 21 de outubro de 2009, na página www.tce.sc.gov.br, condicionados os lugares dispensáveis no espaço da respectiva SDR, razão pela qual alertamos que após a inscrição eventual desistências deverá ser comunicada ao ICOM através do e-mail capacitar@tce.sc.gov.br. Na expectativa de podermos contar com a participação de Vossas Excelências, antecipamos o agradecimento ao tempo em que reafirmamos protestos de consideração e apreço. Atenciosamente, César Filomeno Fontes, supervisor do Instituto de Contas. José Carlos Pacheco, presidente do Tribunal de Contas. Ao senhor ilustríssimo presidente Adilson Derente.
Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, ofício número 821/2009, Florianópolis, 5 de outubro de 2009. Senhor Presidente, cumprimentando cordialmente, encaminho a Vossa Excelência para a sua apreciação boletim informativo da Escola do Legislativo número 43 de setembro e outubro de 2009, com relatório das atividades desenvolvidas e também calendário com os próximos eventos. Esperando contar com a habitual atenção de Vossa Excelência, apresento o protesto de apreço e consideração. Respeitosamente, deputado Juarez Carlos Ponticelli, presidente. Ordem do dia. Nesse momento eu tinha convidado o senhor José Averotti para fazer o uso da palavra, José, até para dar um esclarecimento aí sobre a Secretaria de Obras, esses momentos difíceis que o município está passando. Então eu sei que o senhor não veio preparado para isso, mas a gente deixa aí, então, uns minutos para o senhor fazer umas colocações aí para os vereadores, aí para nós, para todos aí. Primeiramente, cumprimentar o presidente da casa, seu Adilson Berete, e em nome dele, todos os vereadores, o prefeito em exercício, seu Francisco Vininquete, o Johnny, suplente desta casa, suplente de vereadores, a Márcia, também suplente, temos aí seu Giovanella e os demais pessoas que vêm prestigiar. Então a gente está aqui hoje só colocar alguma coisa do trabalho que a gente vem fazendo durante esses 5 meses aí que a gente está tocando a Secretaria de Obras. Eu posso dizer para vocês que quando eu comecei lá embaixo, a gente pegou um tempo razoável bom e a gente fez um serviço que até o pessoal ficava assim surpreendente pelo tanto que rendia. Mas infelizmente veio daqui a pouco o mau tempo e as críticas agora a gente vê que vem chegando. Mas não é assim por falta de vontade da gente trabalhar, é porque não tem condições. Até, por exemplo, hoje foi um dia que a gente foi trabalhar, o serviço não vai. Você trabalha mais desencalhando o caminhão do que puxando até a pedra que tanto é pedido. Então a gente vê assim o pedido dos senhores vereadores, toda semana recebendo as indicações, analisando, mas a gente não tem condições de atender tudo aquilo que às vezes é pedido pelos senhores. A gente sabe que é uma preocupação de vocês também, que se o povo rio campense se sintam bem, mas a gente não pode atender todos como às vezes gostaria de atender. Mas posso dizer a vocês que assim a gente vai continuando o serviço, o tempo vai dar uma colaborada e pelo menos o que a gente vai fazer agora para frente, a gente vai deixar um pouco particular para trás, que foi feito muito até agora, e vamos ter que atender mais as rodovias onde nós temos acesso, que tem a educação que não pode parar, também a nossa agricultura. Então a gente está dando prioridade mais a esse lado. Então a crítica hoje que a gente vem sentindo é mais o particular, que o povo está muito assim, poder acostumado a ganhar tudo e não contribuir com nada. Então eu tenho, por exemplo, hoje uma reto pequena trabalhando na estrada, ainda muito pouco, porque ela tem que fazer o serviço também urbano. E o mais, tem da agricultura, tem 2 retos ali, o povo deve também se acostumar, às vezes, e contribuir um pouco, porque a prefeitura só dela não vai ter condições de atender todo mundo. Então, máquina tem ali da agricultura para trabalhar, para atender o particular. E a gente, como da Secretaria de Obras, vai fazer de agora em diante até o final do ano, só mesmo o particular. O particular não, só o que é do exercício da prefeitura. Que depender de particular, a gente não tem condições de fazer. Digo a vocês que a gente tem problemas com ponte e bueiros, que é o que a gente tem mais indicação lá que os vereadores pedem, mas na medida do possível se está atendendo bastante. É 2, 3 bueiros por semana, ponte. Semana passada, por exemplo, foi 2 pontes grandes que a gente foi obrigado a fazer praticamente inteira, e isso não é fácil. Então, hoje já veio mais um pedido de uma ponte que baixou. A gente não tem como dar conta de fazer tudo assim no momento, quando o pessoal pede. Mas pode ter certeza que vontade de trabalhar essa pessoa que está falando tem,
e, na medida do possível, vai se atendendo tudo o que é possível fazer. Muito obrigado a todos. Obrigado, então, secretário DMR, seu Zeca, pelas colocações. Os vereadores, seu Zeca, já estão cientes, eu já tenho conversado com os amigos a respeito da situação do município, né? Então, uma questão é o tempo que está atrapalhando e outra questão também é os recursos, né? Então, tudo veio somar a caráter ao mesmo tempo. Mas, com certeza, né, eu acho que existe uma parceria, a gente pode aqui enaltecer também os vereadores, porque não tem aquela cobrança assim, vem cobrar, mas eles também entendem a situação do município. Então, desde já, quero deixar agradecido e também pela atenção dos vereadores, porque quando a gente sabe que é oposição, é difícil, né, porque as pessoas cobrem da situação da mesma forma. Então, seria bem mais fácil vocês lá do outro lado atirar pedra, né, e quando é vidraça é difícil, né, porque só recebe. Mas eu acho que essa compreensão aí junto ao município está acontecendo numa harmonia até bastante relativa. Mas nesse momento, então, deixo a palavra livre aí para os senhores vereadores. Vereador Marcos Simão Ente. Eu quero cumprimentar aqui o presidente da Câmara e os demais vereadores e o pessoal que nos assiste, o prefeito em exercício, seu Chico, e o secretário de obras, o Zeca, e os demais participantes. Então, eu só queria, até pelo pedido que o Alex fez esse dia ali da pedra, no caçador, a pedra, a antiga pedreira está livre para quem quiser ir lá buscar. Eles cobram R$20 caçambada, então pode buscar, só que tem que buscar e pagar R$20 a caçambada, não sei se o Zeca está sabendo, mas a pedreira de cima é livre para quem quiser buscar. Se o colono quiser buscar a caçambada, pode ir lá buscar. Eu estive conversando com o compadre Ferro ontem, já estão indo buscar, o Galinho está buscando, que esse dia o Alex pediu aqui para liberar a pedreira da prefeitura, mas aí ele disse que aquela não pode liberar, mas a outra está livre para quem quiser buscar, só que daí tem que soltar a pedra e cobra R$20 a caçambada. E ali também, eu já até conversei com o secretário, no caçador tem uns reabertura de valo ali, um bueiro entupido, o Zeca disse que vai dar uma olhada já próxima semana, ou semana ainda. Então ali tem uns trechos ali que tem uns bueiros entupidos. E eu até deixei já parejando fiz a indicação já para outra semana, mas aí eu até conversando com o Zeca ali, sobre a ponte da Serinha, que tem 2 planchas quebradas lá e uns bueiros entupidos. Então, pelo menos a ponte, se o Zeca, já que ele está presente ali, se ele pudesse ir lá trocar aquelas 2 planchas, que está um perigo lá, porque eu estive passando ontem lá, então está meio perigoso lá. Mas é isso, eu agradecer o pessoal que veio nos assistir, que votasse, não na próxima semana, talvez, que na próxima semana é feriado, então vai ser na outra semana só, próxima sessão. Muito obrigado. Continua a palavra livre aos vereadores. Vereador Alexandre. Boa noite ao senhor presidente, demais componentes na mesa, colegas vereadores, pessoal que nos assiste aí, prefeito em especial em exercício. Só queria fazer um agradecimento ao governador que sexta-feira teve aí, deixando o compromisso, né, nós temos o delegado aí logo no início do ano, então a gente fica agradecido, tendo também já liberado o estudo do projeto, né, presidente, da nossa linha asfáltica aqui a Santa Terezinha e Itaiópolis, né, foi um compromisso que ele já deixou firmado aí também o estudo do projeto, onde já vai ser estudado aí para estar fazendo esse asfalto aí. Também queria falar um pouquinho da pedreira, o governador Marcos disse que está liberado lá. Até a indicação que eu fiz seria para a prefeitura estar liberando a pedreira para os colonos, né? Sendo que ela paga pela pedra, né? Então a questão que ele não pode levar, como o secretário falou, que hoje vai ser atendida a prioridade a estrada geral. Então tem muita gente, eu fiz uma caçambada, 2, até mesmo o pessoal está indo levando, né? O fato da prefeitura não ter o tempo, às vezes precisa botar um trator na frente da caçamba, levar atrás do rancho, ou na entrada onde precisa estar descarregando, né?
Então a gente sabe a situação da prefeitura, que está complicada, mas eu já fiz aí a indicação, pedindo para o prefeito ver o que poderia estar fazendo. Hoje, já com a presença do nosso prefeito aí, pediria, seu Chico, se o senhor estudasse uma maneira de estar liberando essas pedras para o pessoal que possa puxar uma carga ou duas sem estar pagando. O certo é que a prefeitura acho que já paga, acho que não me engano, um salário por mês, né? Viu, Alex, só me certa uma palavra. Só que ele diz que que ele tenha o contrato com a prefeitura, ele não serve para ninguém. Isso aí, só se a prefeitura liberasse, mas ele tem que liberar para todo mundo. E a outra, então, seria livre, mas... Não, justo. Até a questão, acho que seria mais interessante a prefeitura estar liberando, né? Que o colono ele já vai pagar o frete, ele tem que pagar mais R$20 a caçamba de pedra, vai ficar caro, né? Então, isso eu acho que não vai sair muito, pouca gente vai estar precisando dessa pedra aí. Então, seria só para estar atendendo eles, né? Acho que é questão de 2, 3 caçambadas aí por agricultura aí, ou onde precisar. Então, eu pediria ao senhor prefeito que desse uma estudada e se pudesse liberar a pedra para os agricultores aí, seria de grande importância. Obrigado. Com certeza, vereador Alex, até hoje eu fui ao gabinete do nosso prefeito em exercício, seu Chico, e a gente relatou esse assunto, né? Então, no final ele vai dar uns comentários, mas assim, talvez a sugestão, já ligou para o prefeito Duda também, com certeza vai ser feita alguma coisa, né? Só para estar ciente que está acontecendo aqui nessa casa, a gente também está comunicando aí às autoridades competentes. Continua a palavra livre. Vereador Antônio Carlos Contesino. Meu boa noite ao presidente, em nome dos demais vereadores, seu Chico, prefeito de exercício, Veca, a Marne, secretária, o Vango, o pessoal que está nos assistindo. Eu sei que as coisas não estão fáceis, como diz o presidente, né? Nós, se fosse olhar como oposição, teria que, talvez, alguma coisa cobrar um pouco mais, ou, quem sabe até alguma crítica, mas acho que também não resolve muito. Então acho que nós temos que tomar atitudes e achar caminho para conseguir realizar as obras e as coisas que precisamos fazer no município. Já que o secretário está presente, eu faço mais um comentário, secretário, porque eu fiz a primeira indicação nessa casa aqui e o cidadão veio me cobrar novamente, que eu já tinha feito no mandato passado, indicação para aquela ponte que tem bastante madeira, jatauba podre, uma ponte de arame, aquela ponte pensa na Rio Verde, e ele tem uns filhos que vêm na aula, os meninos que trabalham na Rio Verde, aí vai à noite naquela ponte. Então, se fosse possível, ao menos se não dá para, de repente, pensar em cabo, madeira de baixo, mas ao menos na parte de madeira de cima, né? Porque ele também é um cidadão que mora por lado do rio, né? Depende daquela ponte, então acho que ele também está no direito dele de cobrar, né? Então, a gente faz mais esse pedido, né? Se for possível, acho que seria importante dar uma ajuda para aquele cidadão que lá se encontra. E também quero fazer um comentário que eu fui cobrado até de certos funcionários da prefeitura, que foi feito corte, eu acho que tem que ser feito, porque se o município está em crise, eu acho que tem que fazer corte em certas áreas, em certos funcionários, e me cobraram assim. Então, por causa disso que eu digo, hoje a gente como vereador, a gente está aqui para se discutir, para trazer ideia para cá. Então, falaram assim que tem o secretário, que é o nosso secretário de urbano aqui, né, com 3, 4 funcionários, né. Então, de repente, na Chico, a gente tem que analisar, não sei se vale a pena, às vezes, um secretário com 2.700 para poucos funcionários, e de repente nós, como vereador, tem que vir fazer indicação aqui para limpar 10 metros de val na rua, ou para trocar uma lâmpada num poste. Então, acho que isso é competência do secretário, então tem que ver se está. Eu acho que nem o Veca tem uma área bem maior para atender, mas o secretário dentro da praça, acho que muitas coisas a gente poderia ter feito. Então, não sei se na situação que o município se encontra, se de repente não daria para fazer mais algum corte. Essa é a opinião que algumas pessoas me cobraram e eu também acho. E a respeito da nossa visita ao nosso governador, eu acho que para o município foi importante, né, porque ele veio já desde a regional de Taió. Então, assim, na área da educação, eu acho que a SDR de Taió ganhou muito, porque foi
realizado obra em todos os municípios, na educação, né? Foi um governo que se preocupou com a educação, foi reformado e foi construído nos 14 colégios que tem na regional, né? Eu acho que se muda uma população, né? Eu acho que pela educação, né? Então acho que o governo está investindo certo na área da educação e também, que nem o nosso presidente fez o pedido ali, né? Eu acho que nós vamos ser contemplados com certeza pelo compromisso dele. A partir do dia 5 de janeiro, o Leonel Pavan assume o governador, né? Vai ser governo do estado, né? E lá em Santa Terezinha também ele assumiu um compromisso que vai mandar fazer um projeto, né, da BR. Então acho que já está no BID 5, né, já está licitado, já está com prioridade, aquela BR ali em cima. Com certeza que talvez não nesse governo, mas no próximo governo, presidente, eu acho que seja lá quem for, mas se já está licitado, né, se já está o projeto feito, está com prioridade, eu acho que tem quase certeza que vai se começar aquela BR que é muito importante para nós, né? Então eu acho que foi importante a visita do governo, nós temos aí com uma tríplice aliança, eu acho que tem tudo para continuar, eu acho que então, se acontecer seja quem for, na cabeça se sai Colombo, se sai Pavan, ou quem sair, eu acho que nós temos que dar as mãos e trabalhar junto, porque a hora de nós cobrar, nós temos a quem cobrar, né? E também quero fazer um comentário assim, só para reforçar, o presidente que hoje estive falando com a secretária Mariane, e ela também concordou com a minha ideia, talvez esse ano as coisas estão meio no final do ano, e já a situação está muito boa, mas para o próximo ano, presidente, nós temos que capacitar uma pessoa para montar esse projetinho, para a associação, até mesmo para a prefeitura. Conversei com o pessoal do CDL a respeito do projetinho para nós colocar na SDR até dia 15 de novembro, protocolar este ano, para conseguir a verba para o ano que vem, porque ano que vem é ano político, mas não tem uma pessoa para fazer o projetinho. Então, eu acho que seria importante a gente já afirmar isso, para ter uma pessoa disponível, se não tiver capacitado, mas se capacitar para preencher esse projetinho, porque nós temos que pedir mais. Do meu ponto de vista, eu acho que nós, do campo, os vereadores, a própria administração, eu acho que nós temos que pedir pouco. Porque nós temos que pedir um monte, talvez para ganhar pouco. E se nós não pedir, como que nós vamos ganhar? Então acho que o Rio do Campo estava olhando lá naquela cartilha do SDR, na parte de agricultura, na parte de turismo e cultura, nós não fomos contemplados com nada. Nós também não tínhamos um projeto lá, protocolado, e não tínhamos pedido. Então acho que nós temos que pedir. Então, pedir bastante para de repente ganhar menos um pouco. E na área acho, das estradas, acho que vai vir uma verbinha, né? Então acho que de repente o menos as prioridades, né, se pudesse, que agora vem final de ano, os aparentagens que foram embora do campo, eles voltam para a nossa cidade, com certeza, visitaram os parentes que estão aí ainda, né? Então acho que se pudesse dar uma patrolada na estrada, né, que sempre colaborar, fazer bem com as prioridades, isso fica bom para nós vereadores, fica bom para a administração e vai ficar para o nosso povo do campo também, né? Então essa aí é a minha colocação. Obrigado pela oportunidade. Ainda continua a palavra livre, vereador. Vereador Seno Junques. As minhas saudações ao presidente dessa casa e aos demais colegas vereadores. Gostaria de saudar especialmente aqui o prefeito em exercício, seu Francisco Zinenketter, também o secretário da ADMR, suplentes vereadores e as demais pessoas que nos assistem. Eu gostaria de então dizer que a gente está realmente satisfeito por ouvir essa notícia, né, que foi liberado então pelo governador do estado de Santa Catarina, um estudo para que se faça o ligamento asfáltico da SC 423 à BR 116, que aliás a gente teve essa preocupação junto com os demais vereadores de fazer uma moção, onde então eu tenho feito essa moção, encaminhamos na Assembleia da UCAV em Santa Terezinha, pela oportunidade da festa municipal, onde lá foi aprovada essa moção a nível de Alto Vale do Itajaí, e foi acentuada também pelo prefeito de Santa Terezinha e demais autoridades, lá presentes no momento. Então, mais uma vez dizer que a gente fica satisfeito porque esse é um dos objetivos que nós temos. Dizer que o desenvolvimento,
então, do nosso município, bem como dos demais municípios vizinhos, ele está atrelado, uma das situações que deve ser resolvida realmente essa ligação asfáltica. Então, o desenvolvimento, com certeza, ele deve fluir muito mais quando acontece, então, depois de ocorrer essa obra. Então, o fato de saber que já foi liberado um estudo para se levantar as possibilidades por onde passar, enfim, o custo e assim por diante, já é o primeiro passo dado. E o que nós temos que fazer agora para frente é novamente, então, acentuar, pressionar as autoridades maiores, deputados, vice-governador, governador, para que futuramente então saia essa obra. Mais uma vez dizer que é uma obra realmente de grande volume financeiro. A gente sabe da dificuldade realmente de realizar uma obra dessa, só que são muitas pessoas que estão dependendo dessa obra. Inclusive, o desafogamento da BR-470 também passa por essa questão. Então é mais um motivo forte para que a gente sensibilize autoridades também de outros municípios do Alto Vale, que não sejam municípios aqui próximos. Então, realmente, eu acho que esse é um começo. Eu gostaria de também aproveitar a oportunidade aqui para agradecer o prefeito municipal por mais um pedido que eu tenho feito aqui nessa casa, que foi aprovado pelos colegas vereadores, para que trouxesse a rede de televisão Bela Aliança. E eu tive a felicidade, então, de ser informado que o pessoal da TV Bela Aliança já estiveram lá no Morro de São Roque e não sei se os equipamentos já estão lá em cima, mas se não estão, em breve nós teremos os equipamentos para que o povo rio-campense passa a ter o sinal da RBA. Eu acho que isso é de importância, eu fico muito contente, porque foi um pedido que a gente fez nessa casa, a gente fez essa reivindicação, e só tenho a agradecer então ao prefeito, o presidente Adilson também, que tem dado uma força nesse sentido. E dentro de poucos dias nós temos o sinal da BA aqui também no município do Rio do Campo, para que a gente possa acompanhar então as notícias da nossa região. Porque nós sabemos que na BA nós temos muitas informações dos municípios vizinhos e daqui a pouco também do nosso município, tendo a oportunidade de rio-campenses poder estar então também fazendo seus depoimentos, e bem como também os comércios poderem estar divulgando de seu interesse. Então, obrigado. Gostaria que o presidente levasse então ao prefeito titular, e quero agradecer aqui ao prefeito de exercício, seu Chico, que também parceiro nessa empreitada, né, que mais uma obra então temos aí concluída. E dizer também que a gente sabe da grande dificuldade que o secretário da Agricultura vem enfrentando em função do tempo. Bom, não precisa, então, muita explicação, porque nossos agricultores também estão na mesma dificuldade. A gente sabe o quanto é difícil, realmente, estar colocando máquinas pesadas em estradas molhadas. Realmente, a despesa, ela torna-se muito grande, né? E gostei da colocação dele, de que seja dado, em primeiro lugar, a prioridade aos acessos principais. Tipo a estrada que liga a Salete, né? A outra que... outras estradas, então, talvez mais secundárias, mas que também são de importância para o tráfego do município, bem como dos municípios vizinhos. Eu acho que isso é importante. Também não adianta ter a preocupação de só se ater a serviços particulares e esquecer, então, do acesso principal, onde estão trafegando, então, os ônibus escolares, principalmente, né, que a gente sabe que é uma responsabilidade muito grande por parte da administração. Eu acho que eles realmente devem receber um carinho especial por parte do Executivo. E dizer também que a gente sabe da dificuldade, mas por outro lado, a dificuldade não é só nossa, os municípios vizinhos também estão tendo uma grande dificuldade, a gente sabe da dificuldade do município de Salete, a dificuldade do município de Santa Terezinha, também já conversando particularmente com o prefeito, ele tem me passado, a questão da arrecadação. A questão da arrecadação é muito difícil. E nós aqui temos mais um agravante, que esse ano, então a equipe administrativa está de parabéns, conseguiram uma frota exemplar, então na faixa de 8 veículos, então para enriquecer tanto a frota da saúde quanto a frota da DMR. Então esse ano, em função também das contrapartidas, nós entendemos essa é uma das dificuldades. Agora, ano que vem a patrulha está realmente reforçada nos setores e estou vendo aí o encaminhamento da compra de ônibus, também isso é muito bom, a notícia que me deixa contente, porque eu sou da área da educação.
e quando era secretário já tinha esse anseio de poder estar reforçando, renovando a frota escolar. Apesar de ter comprado um ônibus 0 km já na época, junto com o prefeito municipal, e agora parece que estão encaminhando aí a compra de mais um ônibus novo, né? Isso aí é uma notícia realmente muito boa. Parabéns e obrigado. Continua a palavra livre aos vereadores. Vereador Rodrigo. Cumprimentar o presidente, a vereadora Adilson Derete, demais vereadores, o pessoal que veio nos acompanhar, o prefeito em exercício, hein? Agradecer a presença também, o pessoal da Rua da Prata, aí, o diretor da escola lá também, os secretários, suplente de vereador, né? Agradecer a presença de todos aí que veio acompanhar a sessão. Então a gente veio até essa tribuna hoje aí, a gente teve a presença de 2 secretários do prefeito em exercício, mas com certeza, né, a Secretaria de Obras hoje é a que é mais solicitada e devido ao mau tempo que vem aí, 2, 3 meses de chuva, então fica complicado. A gente faz as indicações, o seu Zeca se explicou aqui agorinha, né? Mas às vezes é difícil de estar atendendo, né? Então quando é feito, a gente também fica contente, tipo, a estrada do Rio Valdo já foi feita essa reabertura aí, em alguns pontos, isso é importante, né? Porque estava bem complicado, assim, então foi um trabalho, assim, um trabalho rápido que foi feito os pontos principais, os mais críticos, né? Então, e assim tem que ser feito, acho que em todo município, né? Como o tempo não veio ajudando, que vai se fazendo, né, devagar os principais pontos, né, que tem mais problemas. Então, a gente fica contente aí que fez o trabalho. Hoje a gente viu lá no Rio da Prata, estava para lá, estava puxando pedra lá em alguns pontos também críticos, né? Então, levando assim, né? É difícil, mas a gente vê que está dando uns dias de sol, está sendo feito alguma coisa, né? Então, a gente sempre vem fazendo os pedidos e conforme vão conseguindo fazer, atender, a gente vê que está sendo feito, né? Mas a gente também entende que é difícil fazer tudo, né, com o tempo dessa forma aí. Também a gente quer comentar aqui com relação ao evento que aconteceu sábado aqui no Rio do Campo. Então, assim a gente conseguiu marcar esse evento. Foi durante a semana, já era metade da semana, na quarta-feira. Foi encaminhado para a Câmara aqui também, às vezes nem todos os vereadores ficaram sabendo, né? Que era um evento sobre empreendedor individual. Então estava presente o deputado federal Cláudio Vinhati, que ele é presidente das comissões de Finanças e Orçamento na Câmara dos Deputados e também presidente da Frente Parlamentar da Micro e Pequena Empresa. Então foi um evento assim com mais de 80 pessoas, quase passando aí de 90 pessoas, bastante pessoas participando até a nível regional, onde o deputado veio explicar essa nova lei, que é uma lei de inclusão social, que é esse programa do empreendedor individual. Então, assim, só para explicar um pouco, né, o que se refere, o que é um empreendedor individual, é aquela pessoa que quer começar seu próprio negócio, às vezes um negócio pequeno, e ela não vai conseguir manter uma empresa aberta. Então, hoje, conforme o deputado explicou, para nós conseguir manter uma empresa em torno de R$600 mensais. Contador, impostos, só para manter essa empresa. Com essa nova lei, o cidadão vai se enquadrar nessa lei se ele tiver uma receita bruta de até R$36 mil por ano, ou seja, R$3.000 por mês. Até um funcionário registrado, ele não pode ter mais que um funcionário registrado, e também ele não pode ser sócio em outra empresa. Então ele tem que ter essas características, aí ele pode se enquadrar nessa lei. Ele vai pagar R$51 de INSS, né, que é o direito para ele se aposentar depois. Então isso vai para o Instituto de Previdência. R$5 para o ISS, que é o imposto da Prefeitura, e R$1 de ICMS, que é o imposto do Estado. Então não tem nenhum imposto federal em cima para o cidadão manter a sua empresa. E 0 de abertura de taxas. Então quando ele vai abrir a empresa, o pessoal da contabilidade não pode cobrar nada, e durante um período, acho que é um ano e pouco, a contabilidade também vai ser gratuita para essas pessoas. E se os contadores não fizerem, não abrir de graça ou não fazer a contabilidade gratuita, é só denunciar que eles vão caçar o registro da contabilidade. Então isso foi um acerto que foi feito com, o governo federal fez com todos os contadores, né, com o Conselho das Contabilidades.
Então essa lei aí, a partir do momento que ele se inscreve, o cidadão vai ter o CNPJ, onde é que ele tem acesso ao crédito, vai ter acesso à conta bancária também, né? E também todos os direitos garantidos, aposentadoria, licença maternidade, seguridade social, né? Todos os direitos que ele tem. Então é uma importante, um projeto aí para tirar às vezes as pessoas da informalidade. Hoje são 170 atividades, ou seja, profissões, né, que se enquadram nesse novo programa. Mas estão já estudando para passar para 400 atividades. As principais aí, né, que se enquadram nesse programa, a gente vai citar algumas, né, mas aqui tem 170, como açougueiro, né, adestrador de animais, alinhador de pneus, balanceador de pneus, dono de bar, barbeiro, bordadeira, borracheiro, cabeleireiro, caminhoneiro, costureira, cozinheira, doceira, eletricista, encanador, fotógrafo, instrutor de música, lavador de carros, manicure, mecânico de veículos, pedreiro, padeiro, pintor, né, professor particular, celeiro, soldador, taxista, torneiro mecânico, vassoureiro, verdureiro, vidraceiro, né? Então são várias profissões que às vezes essas pessoas estão trabalhando na informalidade, chega na hora de se aposentar e elas não têm como se aposentar. Então as pessoas que estão trabalhando na informalidade, que querem se regularizar, tem essa lei, a gente pode divulgar, acho que é importante, o evento de sábado aqui, que o deputado Cláudio Vinhati foi para divulgar esse programa, foi um evento regional, tinha prefeitos, tinha vereadores de outros municípios, mas tinha bastante secretários, municípios vizinhos, a prefeitura participou, o secretário Álvaro estava, o fiscal de tributos, o Cardoso também participou, né? Então, assim, lógico que a gente entende a questão dos vereadores, que já tinham outro compromisso, né? Então não foi, assim, marcado em cima da hora. Mas é um excelente programa, vamos divulgar esse programa aí, porque tem muita gente que, quando vai precisar se aposentar, não vai poder se aposentar e estão trabalhando nessas atividades. Então a gente pede que os vereadores ajudem a divulgar isso, que é um excelente programa do governo federal aí, essa lei do empreendedor individual. Também aqui queria fazer um pedido aqui para o presidente dessa casa, o vereador Adilson, que como eu apresentei até hoje dois projetos de lei, um que trata sobre a limpeza pública e outro sobre a merenda escolar, que nós tirássemos um tempo e discutisse eles e encaminhasse para frente, né? Então esse é o pedido que a gente vem fazer, se desse às vezes na próxima sessão aí, nós se reunir antes da sessão, para nós encaminhar esses dois projetos aí, né? Então se vai ser apresentado ou aprova ou reprova, mas então é o pedido que a gente vem pedir para que esses dois projetos fossem apresentados. A questão da limpeza pública e da merenda escolar, né? Para ser adquirida direto do agricultor. Então, dois projetos aí que está apresentado aí para que se fosse colocado em plenário o quanto antes. Seria isso, obrigado, né? Agradecer a presença do pessoal aí, que continue vindo acompanhar nossos trabalhos aí. Com certeza, vereador Rodrigo, essa situação a gente vai levar, mas tem que saber também que temos aqui as comissões, né? Que cada um faz parte, o presidente, então possa convocar e fazer aí esses planejamentos aí dessa questão desse projeto. Mas aí está aí à disposição para marcar, então, esses compromissos aí com os vereadores. Continua a palavra livre. Vereador Mário Henrique de Souza. Cumprimentar o presidente dessa casa, os companheiros vereadores, prefeito em exercício Chico, secretário e os demais companheiros que estão nos assistindo. A gente viu aqui algumas informações do secretário José Averotti. Eu venho aqui pedir, se for possível, lá em Santa Maria, na Divinéia, na nossa Divinéia, lá, né, seu Chico, um bueiro, lá no seu porto, lá que, com certeza, se não fazer quanto antes, aquela ponte que tem perto lá vai se danificar muito. Então é uma coisa bem simples lá, 4, 5 tubinhos, que seria de grande importância. E sobre as estradas aí, a gente vê aqui no Tamanduá ali,
perto da ponte também, um lugar ali que está precisando de umas caçambadas de pedra. Então, algumas coisinhas, claro que tem que ser feito bem um pouco, mas agora veio um recursozinho aí, acho que dá para fazer alguma coisinha. Então, era isso que eu tinha aí a dizer. E sobre esse evento, vereador Rodrigo, a gente fica até sentido, como vereador, não saber, porque nós tínhamos outro compromisso na cidade de Rio do Sul, mas poderia ser, eu acho que se nós fosse avisado como vereador aqui, talvez nós poderíamos ficar nesse evento aqui, porque é de grande importância a gente saber as notícias, o que está ocorrendo para o município. Então, mas infelizmente, não sei se foi só eu, como vereador, os outros vereadores também foram informados desse evento ou não. Então a gente fica sentido, porque o evento que nós tínhamos lá em Rio do Sul, lá em Tribunal Central, poderia a gente talvez ficar alguns vereadores aqui. Vereador, permite? Sim. Só assim, né, que como a gente conseguiu marcar na quarta-feira esse evento, eu já estou há mais de 3 meses tentando marcar com o deputado, e ele está fazendo esses debates no Brasil inteiro, como ele foi o presidente da comissão que passou o projeto. Então é difícil, assim, ele tinha feito um evento em Rio do Sul, aqui, né, ele estava fazendo, tipo assim, bem regionalizado. E a gente sempre insistindo. Aí na terça-feira, final da tarde, eles me ligaram se teria condições de fazer no sábado. A gente disse que não. Primeiro eu disse que não teria. Aí na quarta de manhã, aí aonde que foi que ele disse, se vocês não fizerem, os assessores deles não fizerem agora, para esse ano não tem mais chance. Então nós não temos mais data. Então é a oportunidade. Aí o que foi encaminhado? Ele encaminhou o e-mail, né, direto para todas as câmaras de vereadores. Então assim a gente até pediu assim que quando o vereador viesse e tal, fosse avisado, né, mas foi tentado avisar todo mundo ali, a gente sabe, né, que não deu às vezes de avisar todo mundo, mas foi tentado, né, então a gente pede desculpa, mas foi a questão assim de realmente, né, foi em cima da hora, a gente foi, a questão de data não conseguimos agendar, né, mas estamos aí também para qualquer coisa. Sim, mas então isso que não aconteça mais vezes, né, porque às vezes uma reunião dessa era de grande importância para todos os vereadores do município. Agradecer também ao governo do estado aí por ter visitado o nosso município aqui, trazer algum recurso, e com certeza vamos buscar mais, né, senhores vereadores, o prefeito Chico, que é só nós ir atrás que nós conseguimos alguma coisa. Então agradecer a todos vocês, convidar que venham sempre nos assistir. Muito obrigado. Só para o vereador paciente aqui perto da ponte, vereador Mário, já fizeram um serviço hoje de botar pedra ali, meio caçamba, com 3 funcionários, estava o secretário. Então já estão dando andamento ali para o lado do Tamanduá, mas assim, não por completo, né? Foi até perto da Santa. Fizeram agora à tarde, presidente? Isso. Hoje de manhã já estava fazendo. Eu passei agora à tarde. Não, mas já tem pedra colocada ali, foi colocada hoje de manhã. Eu passei na ponte do São Júlio e o Rafael lá, né? Ah, você está falando do Tamanduá 2 então, né? Sim. É diferente ter o Tamanduá 1 também aqui. Se não se cifrado, ainda não se entendeu. É lá embaixo. Continua a palavra livre, vereadores. Vereadora Fátima. Quero cumprimentar o presidente dessa casa, o vereador Adilson, os demais vereadores e as pessoas que se fazem aqui presentes, em especial os secretários, né, a senhora Marjorie e o seu José Averotti, e ao prefeito em exercício, senhor Chico. Bem, eu tenho hoje alguns assuntos para estar conversando com vocês. Na verdade, seria mais um desabafo. Na quarta-feira passada, eu participei de uma conferência, era a Conferência de Cultura, que foi feita em vários locais, né, nas SDRs e tal, com apoio da SDR, a MAV e tal. E eu fui representando essa Casa Legislativa, como também o Executivo, como a única autoridade da cidade de Rio do Campo. Rio do Campo foi o município que teve o maior número de participantes, 19 pessoas, dentre todos os que estavam lá. E quando a gente chegou, a secretária da Cultura, a senhora Mariane,
passou então o nome, né, da autoridade presente de Rio do Campo para que fizesse parte da mesa. E, para minha surpresa, eles chamaram todas as autoridades presentes, menos de Rio do Campo. Então, eu quero deixar aqui a minha indignação. Eu estava lá representando esta Casa Legislativa e, simplesmente, eu acho, não sei se de propósito ou qual foi a intenção, mas eu não fui chamada para compor a mesa. Eu acho que é um desrespeito, sendo a única autoridade da cidade de Rio do Campo que participou. Então, assim, não sei qual o motivo desse fato, o que levou as pessoas que estavam organizando a fazerem isso, mas os próprios participantes daqui que foram com a gente ficaram tão indignados quanto eu. Então, eu deixo aqui o meu protesto, em nome dos senhores também, porque eu estava lá os representando. Deixo aqui para que todos saibam o fato acontecido. Outro assunto que também me traz a essa tribuna é sobre o lixo. Como o Rodrigo falou, ele até já colocou, né, um projeto aqui para a gente estar vendo, estar discutindo. E essa semana eu fui abordada na rua por 2 funcionários da prefeitura, né, que fazem a parte que varrem, né, as ruas e tal. E eles me falavam que está precária a situação dos lixos, né, dos lixões, vamos dizer assim, os lixeiros. O pessoal não está separando lixo, está colocando lixo orgânico assim, sem empacotar naqueles lixeiros plásticos. E está ficando complicado para eles estarem limpando. Eles têm que tirar com as mãos aquilo e às vezes eles ficam até sem poder tomar café porque o mau cheiro é demais. Então, assim, não sei se agora quase final de ano letivo, se daria da gente estar fazendo, mas eu acho que seria até, né, da gente estar fazendo uma campanha de conscientização junto com a Secretaria de Educação, Cultura, que envolvesse várias entidades e tal, trabalhasse junto à população, essa questão da gente estar separando lixo, essa questão da gente estar empacotando certinho, para que não acontecesse mais esse tipo de coisa. Fica complicado também a situação lá no lixeiro, lá dentro, né, para o pessoal estar separando lá. A gente, como vereador, já foi lá, já fizemos uma visita e vimos que a situação é precária de fato. Então, assim, eu acho que o primeiro passo seria a gente fazer uma grande campanha de conscientização, com panfletos, com participação das agências de saúde, que vão de casa em casa levar informações. Isso faz questão da área de saúde também. Eu acho, assim, que seria bastante interessante a gente agir. Eu acho que está na hora de a gente começar a fazer um trabalho com relação a isso. Eu deixo aqui a sugestão. Quem sabe, né, presidente, a gente possa levar isso para o secretário de Educação, a secretária de Cultura, né? E a gente mesmo, como cidadãos, né, vamos fazer a nossa parte, vamos divulgar, vamos pedir para o pessoal estar separando. Não é tão difícil assim, não precisa ter saquinho especial, não precisa, né, só separar para estar facilitando as coisas. Outra coisa também, hoje eu fui participar de uma reunião em Rio do Sul que se tratava sobre água e saúde. Serão 3 segundas-feiras. A gente ficou lá o dia inteiro, eu e mais 2 funcionários da prefeitura. E trata muito, assim, da preservação das nossas nascentes, trata muito da qualidade da água, e onde se falava muito que tem que se cuidar da água. Falava-se do comitê do Itajaí, do projeto Piava. A reunião é exclusivamente do projeto Piava. E, para minha surpresa, onde se fala tanto em preservação, onde se fala tanto que tem que se cuidar da água, veio a questão de que a gente tem, participando do comitê do Itajaí, um cidadão aqui de Rio do Campo, o senhor Odair Fernandes, né, que também é funcionário da Rio Verde, e até os próprios participantes dessa reunião levantaram a questão tal da Rio Verde, que é uma indústria grande, que, na verdade, utiliza bastante a água, né, no seu processo lá para estar fabricando papelão e tal, e da qualidade da água, né, que é devolvida para o rio, que fica atrás da empresa. Então, foi comentado lá que parece que a qualidade é péssima da água, parece que vai ficar resíduos na água. Então, assim, outra questão bastante, assim, como que eu vou dizer para vocês, complicada. A nascente do nosso rio aqui, que a Rio Verde plantou pinos e eucalipto praticamente dentro da nascente, coisa que não poderia de jeito nenhum. Eu sei que já foi discutido nessa casa, né, em outros pleitos, esse assunto bastante discutido, mas, enfim, onde se pede para que se cerque a nascente, onde se pede que seja preservado
E aqui em Rio do Campo, onde a gente tem a nascente do rio, a Rio Verde planta, né, pinos e eucalipto praticamente dentro da nascente. Então, acho que é um desacato, né, com a nossa água. O cidadão que faz parte do comitê, que deveria ser um educador ambiental, que está lá, que deveria passar para o povo aqui de Rio do Campo, que tem que se cuidar da água, que a saúde da gente depende da qualidade da água, e simplesmente ele, sendo uma das pessoas que comanda a Rio Verde, faz uns absurdos desses. Então, quero também deixar aqui a minha indignação. Outro assunto também que me traz aqui, que também hoje tirei para ficar indignado, né? É com relação ao funcionário do Banco do Brasil. Veio até o meu conhecimento que a Secretaria de Educação precisava abrir uma conta no Banco do Brasil para poder receber um recurso do governo federal, que até me passaram o nome aqui. Na verdade, esse recurso é do FNDE, né? Mais especificamente no programa PDD, Programa Dinheiro Direto na Escola, que seria destinado para a creche Andorinha, Gente Miúda e para o NAIS. Então, assim, o secretário veio até o banco para abrir essa conta, porque tinha até o dia 30, né? Tem até o dia 30 para estar regularizando essa conta, para poder vir o recurso, e se deparou com uma situação aqui no banco meio que constrangedora. O funcionário responsável pela abertura dessa conta estava de férias e simplesmente não iam abrir a conta. Não tinha outro funcionário no banco que pudesse fazer a abertura dessa conta. Então eu deixo dito aqui, como pode isso? Quando o funcionário pega férias, que entra de férias, não fica ninguém responsável pelo setor que ele trabalha? Um caso de urgência como esse, que até dia 30 teria que estar tudo certinho para poder vir o recurso, para ser usado na educação, vai deixar de receber porque simplesmente o banco não tem outro funcionário que saiba abrir essa conta? Isso é um absurdo. A gente, como vereador, já chamamos aqui, né, no começo deste ano, o gerente para estar conversando com ele a respeito da demora no atendimento, das filas, e acho que não surtiu efeito, né? Porque isso é um descaso mesmo que está acontecendo. O que aconteceu, então? Me parece que amanhã o secretário de Educação vai ter que ir a Rio do Sul, abrir essa conta em Rio do Sul, porque simplesmente aqui no nosso Banco do Brasil não tem ninguém com a capacidade de estar abrindo essa conta. É um absurdo realmente que isso aconteça. A gente já tem praticamente só o Banco do Brasil, né, já que o BESC agora vai fechar, o Banco do Brasil comprou, né, o BESC, e aconteça um fato desse aqui sem explicação. Vereadora, me permite? Sim. É o Banco do Brasil aqui em cima? Isso. Esse dinheiro é aquele que faz um tempo, que está aí 2 anos, que o governo federal está repassando aí para Rio do Campo e o banco não tem gente capacitada para abrir uma conta aqui. É esse dinheiro ali? Eu não sei há quanto tempo esse dinheiro está ali. Segundo a informação que eu tenho, faz 2 anos que o governo federal está repassando essa verba aí. Eu não sei quanto tempo está. O que eu sei é que a documentação está toda arrumada, dia 15 estava tudo prontinho, só está faltando abrir essa conta. Mas eles chegaram ali para abrir a conta e infelizmente não tem funcionário capacitado para estar abrindo a conta. Então eu acho que isso jamais pode acontecer. Vereadora, me permite? Sim. Será que eles procuraram a outra agência para estar abrindo essa conta? Aí o que aconteceu é que eles vão ter que ir a Rio do Sul para abrir. O funcionário simplesmente está de férias, foi o que alegaram e não tem outro que faça. Não, mas a agência lá do BESC, que agora é Banco do Brasil também. Daí eu não sei o que dizer, mas provavelmente também não vai ter a pessoa, porque senão eles teriam ido, né? Eles não dariam uma viagem a Rio do Sul se tivesse alguém capacitado aqui para fazer isso, né? Eu não conversei com o secretário, quem me passou isso foi a Leila, né? Que trabalha lá na educação. Eu estava hoje o dia inteiro em Rio do Sul, cheguei quase na hora da sessão, então não pude conversar com o secretário. Mas, assim, pode ter certeza que deve ter até procurado, né, a outra agência lá embaixo, porque senão ele não precisaria ir até Rio do Sul, né? Então, eu só deixo aqui esses assuntos expostos para vocês saberem também o que está acontecendo, né? E, infelizmente, é na nossa cidade que acontecem esses absurdos, né? Seria só isso por hoje. Obrigada a todos. Quero agradecer a presença das pessoas, né? E convidar vocês a virem participar mais vezes da nossa sessão. Continua a palavra livre aos vereadores. Vereador Salésio Kilka.
Quero aqui saudar o presidente desta casa, o senhor Adilson Deretti, demais componentes da mesa, a todos os vereadores, pessoal que nos assiste, prefeito, secretário Zeca, a secretária Marge, enfim, todas as pessoas que nos assistem. Senhor presidente, a gente vem aqui a essa tribuna. O secretário já colocou uma situação, mas no outro dia a gente foi procurado por uma pessoa da Santa Maria, onde que veio pedir ali, né, que desse uma olhada. Eles querem começar a vender leite. É o Antônio da Rosa, que seria, né, patrolasse aquela estrada, né, e desse uma olhada para que eles pudessem, o caminhão pudesse entrar ali, né, para eles precisam começar a vender leite, né, e estão com dificuldade. E quanto a essa reunião, esse evento de sábado, né, a gente não pôde ir lá embaixo, né, em Tramudo Central, mas também não pôde estar aí nesse evento. Mas muito, pelo que a gente vê, assim, o pessoal, né, comenta muito bom, onde então, o pessoal já comentou que disse que vai procurar, né, porque um pedreiro que está lá trabalhando lá em casa mesmo, ele está com dificuldade, né? Ele disse que é difícil para eles, a pequena empresa, trabalhar, né? Se não tiver uma ajuda, eles vão trabalhar a vida inteira e não tem como depois se aposentar, né? Então ele queria estar muito, mas a gente tinha um trabalho ali para terminar, mas ele disse que vai procurar vocês aí, né? Então, agradecer aí a presença de todos, e era isso. Muito obrigado. Nesse momento aí deixo o prefeito municipal em exercício, quiser fazer uso da palavra, prefeito, quiser fazer algumas colocações, está à disposição. Eu primeiramente quero cumprimentar o presidente Adilson. Através dele, quero cumprimentar todos os vereadores, o pessoal que está ali presente assistindo, o secretário, todo o pessoal que nos assiste aí. E toda aquela indicação que o nosso amigo Alex estava comentando ali, todas elas que estão válidas, mas nós temos com dificuldade com a pedreira lá, que nós temos um contrato com o proprietário lá, que se nós fosse pedir pedra para terceiros, ele não deixa nós tirar, né? A prefeitura não tira mais. Então daí nós não vamos querer se complicar, né? Agora não depende do próximo ano fazer o contrato, depende da Câmara de Vereadores e conversar com ele. Daí a gente até pode mandar, mas infelizmente para esse ano é complicado, nós não podemos se responsabilizar por isso. Chico, mas o terceiro que o senhor diz é mesmo munícipes daqui? Porque na verdade a pedreira vai estar beneficiando a pessoa daqui mesmo, né? Eu acho que quem vai acabar ganhando sobre isso, eu acho que é a prefeitura, né? Ela, de um jeito ou do outro, ela vai acabar levando a pedra para a prefeitura, agora ou mais tarde vai levar. Então tem gente que até pelo fato dessa chuva, o tempo muito chuvoso, está bem necessitado da pedra, né? Então, eu não sei como, eu acho que se vocês têm contrato, a gente pode fazer um requerimento da cópia dos contratos, a gente está dando uma analisada. Mas pelo que a gente estava conversando com o Dr. Marcionei aquele dia, né, presidente? Eu acho que, pelo que ele comentou para a gente, agora teria essa questão do contrato, mas em parte desse contrato aí, pelo que ele me falou, a prefeitura teria que estar fazendo um projeto, passando pela Câmara, para os vereadores estar aprovando esse projeto para estar liberando a pedra para os munícipes, né? Então agora veio a questão do contrato, não sei, não tenho conhecimento do contrato, mas vou estar fazendo um requerimento aí da cobra do contrato para a gente estar analisando. Porque o ano passado nós já tínhamos, daí teve terceiro furo lá, nós já liberamos para buscar pedra, que era o livro, fez voltar da estrada, não deixou pegar pedra. E veio na prefeitura e se eles continuarem cedendo, nós vamos entregar para a prefeitura também. Só para completar, que eu até esqueci mesmo, ontem eu estive conversando com ele, com o compadre Sérgio, ele disse que
Se ceder pedra para outro, ano que vem ele vai fechar e não vai deixar mais ninguém entrar. Isso ele comentou comigo ontem, né? Até hoje eu tinha esquecido, mas então a pedreira de cima ele deixa eu pegar, a outra não. Mas a prefeitura não tem o requerimento dessa pedreira, da área onde retira a pedra? Vocês fizeram só o contrato? Só o contrato. Vence anualmente, né? Agora que chega em dezembro, vence de novo. Vamos ter que um novo contrato, para o prefeito me permite. Aquela pedreira lá em Santa Maria também tem um contrato? Não. Que ela pode... Que ela não tem. Depende do proprietário lá, né? Depende do proprietário. Então, obrigado, meu filho. E sobre o roteiro que o pessoal está falando das estradas, então a gente está dando prioridade, negócio de linha de leite, ônibus, né? Acesso à propriedade que a gente sempre vem fazendo. Só que agora nós temos dificuldade. O tempo não ajuda, o recurso é pouco. Então a gente pediu aos vereadores aí que colaborassem, sei que vocês são todos companheiros, né? Todo mundo quer trabalhar para o bem do município, apesar de sigla partidária. Acho que não é hora de nós começarmos a puxar para um lado ou para o outro, quem sofre com isso acho que é o povo, né? Então a gente agradece a todos vocês e que continuem, né, fazendo esse trabalho e ajudando a defender, que nós também defendemos vocês muitas vezes, que chega uma indicação lá, nós não olhamos o partido, se tiver para fazer, nós estamos fazendo, queremos atender ao povo, né, e a reivindicação de vocês, tem várias indicações lá, a gente se sente quando o secretário passa o secretário e não pode atender. Então é complicado o tempo, se o tempo ajudasse, nós pode ter certeza que a coisa estava bem melhor. E também quero agradecer que a visita do nosso governador, em exercício, estava aí sexta-feira, que sempre deixou um recursozinho aí para nós, que já foi pedido mais, né? Que eles continuam ajudando o município, porque nós temos uma situação meio difícil. Mas muito obrigado a todos. A casa também, o Legislativo agradece a presença aí dos secretários e do nosso prefeito em exercício, seu Chico, uma pessoa simples, mas de um coração puro, né, sempre se colocando à disposição aí, então, dos munícipes de Rio do Campo. Nesse momento, então, eu passo aí a palavra à vice-presidente para que faça uso da mesma. Saudação especial, então, à presidente dessa casa, a senhora Fátima Aparecida Capitani Garlini, ao primeiro secretário Rodrigo, aos companheiros, amigos vereadores. Também quero cumprimentar aqui o prefeito em exercício, seu Chico. Temos aqui o nosso secretário, o seu José Averotti, a secretária Marjorie, ao suplente Johnny, também ao diretor da escola daquela comunidade Rio da Prata e a todas as pessoas que estão nos acompanhando. Começo também dizendo, quero aqui enaltecer, já agradecer pela estadia daquela bonita comunidade do Rio da Prata, onde sábado a gente fez lá com eles uma confraternização, onde os vereadores estavam participando e a gente viu o desempenho e a alegria daquelas pessoas daquela comunidade. Falo isso até porque escutava dos próprios moradores da importância de se construir aquela associação, de onde eles poder compartilhar talvez uma fala a mais, uma discussão de amigo, sentir o problema do vizinho. Então as dificuldades que no dia a dia, na semana, não tem tempo, e aonde o encontro no final de semana, eles conseguem buscar junto a todas as famílias daquela comunidade. Então quero deixar aqui já, parabenizar aquela diretoria desde já, pela acolhida que nós tiveram lá, né, e eu acho que todos se sentiram bem, e com certeza a comunidade, porque eles não olharam ninguém, simplesmente abraçaram, e bem abraçado todos os vereadores, as pessoas que se sentiram bem naquele lugar. Então, deixo agradecida aí, então, essa menção àquela comunidade da Associação do Rio da Prata, que foram muito acolhedores. Também quero falar aqui um pouquinho da questão que me sinto bem orgulhoso da situação aí, porque eu levei, não foi só o presidente, mas também levei o nome de todos os vereadores na entrevista no outro dia, porque vocês sabem que é uma busca incansável a questão, e faz muito tempo que já é comarca Rio do Campo, e ainda até hoje nós não temos um delegado efetivo de comarca dentro desse município. Sabendo que as pessoas, quando têm essa dificuldade, têm que se locomover no município que é Taió.
Então já tem uma dificuldade que é a própria ASC para se conduzir até lá. E daí ainda a dificuldade de resolver o problema. E daí não tem dentro do nosso município, sendo que foi brigado tanto para se conseguir essa comarca. Então, me sentindo no direito, junto aos vereadores, fazer aí o ofício e levar, já que o nosso governador, né, veio até essa bela e querida cidade de Rio do Campo, nos prestigiar, me sentindo com vontade de levar esse ofício, onde levei 2 ofícios. Um foi a amplificação ali, a rede, né, que liga o asfalto de Rio do Campo a Taió, né, para que fizesse então o recapeamento. E outra foi a questão aí de buscar então mais um delegado de comarca. E quando na conversa com o governador, ele me falou que até o final do seu pronunciamento, ele ia dar uma resposta a todas aquelas pessoas que estavam ali. E ele cumpriu com o seu cumprimento, ele entrou em contato com as pessoas a quem cabia a liberação, né, de mais um delegado aqui nessa nossa cidade. E no meio ele então comunicou a todas as pessoas que ele assinou um de acordo, onde que o governo não pode mais voltar atrás, onde que até final de fevereiro, início de março, então, nós vamos ter um delegado de comarca definitivo dentro do nosso município. Então, vou dizer para vocês que é uma conquista de todos nós, porque não é para mim só que resolve o delegado, e sim para a nossa comunidade. Quero deixar agradecido também ao nosso governador, junto nessa visita, nessa comitiva, de ter trazido aí mais 50 mil reais, que vai aí acesso para fazer cascalhamento e acesso das nossas propriedades. Então também junto com isso agradecer ao deputado Jean Kuma, que se compreendeu em pedir isso junto ao governo, foi um esforço aí da administração num todo. Eu até estava numa cidade distante aí onde o próprio deputado me ligou e dizendo que essa conquista ele tinha conseguido e que estaria trazendo para Rio do Campo. Parece ser pouco, mas vocês viram aqui, a comunidade sentiu que cada um tem os seus pedidos. E nesse pouco talvez vai resolver os problemas aí, a questão do cascalhamento do nosso município. Eu acho que em parte vai se resolver muitas coisas. E também dizer ao governador, que o vereador Seno falou, que na última Assembleia da SDR em Santa Terezinha, nós levamos um ofício também pedindo, que fizesse aí uma união entre os municípios para que consolidasse então essa BR. Então isso é para a comunidade saber que nós estamos aqui, estamos trabalhando, estamos preocupados com o nosso município e que venha o progresso para cá. Mas a gente tem que saber que não é só trazer uma indústria simplesmente. A indústria, ela quer saber se tem uma boa BR para poder trafegar aquilo que vai investir no nosso município. Então esse pedido já está acontecendo há muito tempo. Desde que eu me conheço, que eu estou participando da SDR, foi o projeto número 1, o projeto piloto do governo do estado, que era para fazer essa BR. Mas até agora não conseguiu. Até o governador frisou aqui nessa escola que o secretário de Taió, senhor Lido Mês, tem um grande pedido também para que se faça então essa abertura, a questão que sobe Ribeirão Carneiro a Santa Cecília. E também ele colocou a situação que seria o projeto número 2. Então o secretário levantou a questão também, que primeiro ainda então ele apoia e dá um suporte reforçado para que se saia a SC, que saia a ligação asfáltica até a 116, indiferente o caminho que ela vai ser traçada. Então esse compromisso que o governador se tratou aqui em Rio do Campo, levantou a questão desse estudo e também em Santa Terezinha, acho que ele decretou, o vereador Antônio Carlos, então a parte final, aonde se concretizou em resolver esse problema. Quer dizer, vai ser botado no brilho, mas já é uma grande conquista, porque daqui a pouco o sonho está realizado. Eu acho que era isso hoje, era só agradecimento mesmo, Quero falar um pouquinho aí da situação que o vereador colocou, parabenizar aí o deputado Vinhati, porque é uma conquista esse projeto que ele fez. Pode ter certeza que no Brasil num todo, muitos estão dependendo dessa situação, dessa regularização perante aí o INSS para ter um futuro melhor. Então, indiferente o partido que é uma pena nós não estar participando aqui no dia, mas nós também tínhamos um compromisso que era sério, que era a questão do Tribunal de Contas em Trombudo Central, que é uma reunião junto com a UCAV, que tinha feito com os vereadores. O vereador também fazia parte, mas também teve que ficar aqui então para dar aí sustento com certeza e de grande valia aí do nosso deputado Vinhati. Então, só deixar aí que leve o agradecimento dessa casa pelo trabalho
que eu acho que valeu a pena e com certeza vai deixar muitas pessoas felizes com isso. Obrigado, então, presidente. Devolvo a presidência ao vereador Edilson Derrete. Quero convidar aqui todos os vereadores para participar da audiência pública para discutir a lei das diretrizes orçamentárias, que será dia 28 de outubro de 2009, às 8 horas, na sala em frente à prefeitura. Então está aí o convite. Então é quarta-feira aí para todos os vereadores, quem quiser comparecer. Nada mais a tratar. Em nome de Deus, eu declaro a 34ª sessão ordinária do dia 26 de outubro de 2009 encerrada. E comunicar aos vereadores que a próxima sessão ela vai acontecer no dia 9 de novembro.